Olá, é uma alegria participar aqui com vocês. Obrigada. Recebi uma mensagem do professor Leonardo Tonos perguntando sobre a questão da métrica na minha poesia, principalmente aqui no álbum. Mas eu acho que ela afeta todos os livros que eu já publiquei de poesia. Esse é o 7º, tem um depois dele com uma característica um pouco diferente. De fato, alguns poemas aqui no álbum são muito, eu prefiro até chamar de ritmo, né, do que de métrica, no seguinte sentido: é muito intuitivo, eu não conto, eu não tenho eu não conto as sílabas, né, eu não faço escansão para produzir o verso. E nem depois, quando eu já escrevi o poema e volto eventualmente para reescrevê-lo ou para repensar sobre ele, eu não faço a escansão, não conserto nesse sentido, né, para dar para ele um número X de sílabas para cada verso, enfim, aquela combinação de versos que vão caracterizar um tipo ou outro de poema, né? Um poema que seja um soneto, que seja uma redondilha, enfim, eu não penso nessas coisas matematicamente, né? Mas eu de fato tenho uma relação muito forte com a oralidade, que eu acho que produz esse tipo de efeito. Eu gosto de poemas que possam ser falados, que tenham um efeito interessante falados. Gosto de poemas que possam ser compreendidos, eu acho que isso tem a ver com como você se expressa. E gosto de música, tenho uma relação muito forte com a música, na família e minha mesmo. Então, acho que essas coisas estão na maneira como eu vou procurar a expressão daquilo que eu quero dizer, mas sem ter essa consciência prévia. Depois, se eu notar que alguma coisa pode chegar a um poema que tem uma forma mais definida, pode até ser, já escrevi um ou outro soneto, por exemplo, numa espécie de desafio, né? Porque fazer isso também não é simples. Mas como eu me preocupo, por exemplo, com o fim do poema, seria nos poemas de forma fixa, seria a chave de ouro, né? Eu me preocupo com o fim que o poema vai ter. E eu costumo, junto com o João Cabral de Melo Neto, chamar isso de clique. Né? Então, quando esse poema dá um clique, eu considero que ele esteja finalizado, mas ele tem que ser bem finalizado. Isso acaba também gerando uma preocupação minha com um certo ritmo que vai chegar num encerramento que se parece também com alguma coisa da música. Então, em alguns isso é muito evidente, né? O professor Leonardo falou de uma série que chama Instantâneos, que é toda curtinha, que pode ter essa cadência que eu acabo dando sem contar, né? Acho que à medida que a gente se você acha o ritmo ou você acha qual é a cadência que você quer dar, né? Um fraco, um forte ou alguma coisa assim, você acaba encontrando também a quantidade de sílabas que vão caber ali, meio intuitivamente. Agora, quando a gente fala em intuição, a gente está falando de uma coisa um pouco vaga, sem controle, e talvez seja interessante também pensar noutra coisa. Quando a métrica ela é integrada ao que você faz, não é bem uma intuição, é uma introjeção, né? Você já faz aquilo de tanto ter contato com aquilo. Eu gosto de poesia de qualquer época, mas tem um tipo de poesia que lida muito com isso, assim, Castro Alves, né? Que eu acho muito bonito. Então eu gosto de ler em voz alta a hora que eu leio em voz alta eu consigo perceber a onda, né, que o poeta consegue dar. Tem um poema na página 78 chamado Uma Ideia, do álbum aqui, que ele é para ser lido bem assim, né? Uma ideia para um poema torna-se às vezes uma ideia para uma foto, torna-se às vezes uma ideia para um desenho, torna-se às vezes uma ideia para um vestido, torna-se às vezes, né? Então ela vira uma coisa cíclica, que é a ideia do poema, de uma ideia que pode ser expressa de várias maneiras, né? E em ciclos que não terminam ou que vão terminar, que não terminam no caso do poema, porque às vezes uma ideia por meses e meses, até que você consiga descobrir qual vai ser a sua expressão. Então é isso.
Espero ter contribuído para a discussão de vocês. Muito obrigada. E a minha poesia está às ordens.